Bem, e aí a gente vai passar por essas etapas, né? Começando aí com essa etapa fundamental, que é a etapa do levantamento dos dados, né? No nosso caso, o levantamento da distribuição geográfica das espécies com que a gente trabalha, né? Do gênero, da família, enfim. Mas a gente trabalha bastante no nível de espécie. Então, quais são as fontes de dados, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse fazer. Não, agora eu vou trabalhar com gênero tal, então eu vou ter que correr o mundo coletando, né? Assim, ver onde trabalha, enfim, isso é uma das metodologias e a campo, muito importante a campo. Mas junto com isso, a gente tem outras fontes também, como a própria literatura, né, onde a gente vai buscar revisões, floras, checklists, enfim, para a gente poder se basear. E uma fonte sensacional, né, que são as coleções, o nosso querido herbário, né, onde a gente já tem ali uma gama de coletas de diversas áreas, né, dando uma boa pista da real distribuição geográfica daquele táxon que você está trabalhando. Uma coisa muito importante nos dias de hoje, principalmente que no dia de hoje, muito se tem trabalhado com um banco de dados dos herbários, enfim, é muito importante a gente georreferenciar as nossas coletas, né? Colocar bem definido ali os lugares onde a gente está coletando, né? Então, isso é fundamental hoje em dia. A gente vai trabalhar um pouco com esse levantamento, né? Porque vocês vão fazer esse levantamento para a espécie que vocês vão escolher e vão lidar com essa dificuldade. O que fazer quando no herbário não tem, a coleta não tem uma coordenada, ok? E aí, depois disso, então, depois desse levantamento feito, esses dados vão ser plotados, né, num mapa, e esse mapa, então, vai te dar a distribuição desse grupo, que vai facilitar, porque é bem visual, né? E essa é a sua fonte primária para o trabalho da biogeografia. E aí, o que a gente vai olhar são os padrões de distribuição. Então, existem alguns padrões de distribuição que a gente percebe nas plantas, nos bichos, que são padrões que, como se repetem muito, né, eles têm nome especial, eles são padrões especiais. E eu vou mostrar alguns para vocês, mas já destacando aqui que dois padrões bastante importantes, né, que a gente usa bastante, é o padrão chamado disjunção e o padrão chamado endemismo, sendo que endemismo, então, é a, é, é a unidade básica para o trabalho em biogeografia, ok? E aí a gente vai ter que trabalhar aí alguns conceitos de endemismo, tá? Para a gente entender como buscar esse endemismo e de que endemismo a gente está falando, ok? Mas antes da gente falar em endemismo, vou mostrar para vocês alguns padrões, sendo que, a princípio, né, esse padrão que eu mostro aqui, que é um padrão
que a gente chama de ampla distribuição. Então, se a gente pensar na Hirtella racemosa, é uma espécie que ocorre desde praticamente do sudeste, nordeste do Brasil até né, América Central, e é uma espécie que então ela tem uma ampla distribuição aí na América do Sul, América Central, ok? Ela vai ocorrer em muitas regiões, em muitas áreas. Junto com esse padrão, a gente tem um padrão chamado cosmopolita, que seria uma espécie que ocorre ao longo do globo inteiro, do mundo inteiro, do planeta inteiro, né? Então, geralmente, os padrões de distribuição cosmopolita a gente lida mais em níveis taxonômicos maiores, né? Como família, ordem, mais ampla distribuição, as espécies podem ter ampla distribuição. O interessante a gente perceber é que são conceitos relativos, né? Porque você pode ter uma espécie como a Hirtella, que a gente pode dizer que é de ampla distribuição para o Brasil, por exemplo, né? Mas se a gente pensar num nível mundial, ela é endêmica dessa região aqui. Em endemismo a gente ainda vai falar, mas tudo vai estar relacionado com qual a sua amplitude de trabalho. Bem, aí a gente tem esse padrão de distribuição, né, chamado padrão de distribuição de junção, que aí nesse mapa a gente consegue ver, por exemplo, nessa espécie apontada aí pela seta, né, que é representada, uma lecitidácea, que é representada pelo esse triângulo aí preto, né, aonde a gente tem, então, a ocorrência numa certa região aqui, né, no Mato Grosso, enfim, na Amazônia aqui. Aí você vai ter uma grande região que você não encontra espécie, né? Essa região central aí do Brasil, e depois essa espécie vai ocorrer aqui no caso no sudeste, nordeste brasileiro. Então, esse gap aqui, né, entre duas populações, te dá então esse padrão de disjunção, entendendo também que ele é bastante relativo e que também vai depender da categoria taxonômica que você está trabalhando, né? Bem, aí nesse slide, então, eu trago um exemplo bastante famoso dentro da botânica, né? Onde de uma rapateácea, uma bromeliácea, onde essas famílias elas ocorrem na América do Sul, basicamente, com uma única espécie de cada uma delas ocorrendo na África, né? Quando a gente olha essa distribuição, esse padrão aí, que é disjunto, né? Com esse gap sendo o Oceano Atlântico, a primeira explicação, o processo que vem para explicar isso é vicariância, né? Aonde a separação dos continentes, então, separou essas espécies, né, que ficaram na África, enquanto a maioria das espécies ficou aí na América do Sul. Então, essa é a explicação que a gente tende a ter quando olha essa distribuição. Mas o que a gente sabe, né, desses grupos é que não é bem assim. E, na verdade, não é bem assim para a maioria das angiospermas como um todo, né? O que a gente acha que a vicariância tem como processo principal, né?
Muitos a gente tem visto que não é a vicariância, e sim uma dispersão a longa distância, que é o caso que a gente tem aqui. Mas como que a gente sabe disso, né? Hoje em dia, lembra que eu falei de barreira, o tempo da barreira e o tempo biológico, né? Do táxon que a gente está trabalhando? Então, aqui com a filogenia, hoje em dia, é fácil datar, quer dizer, né, se tornou acessível a datação das especiações, né, daquela cladogênese. Então, o que se viu para esses grupos é que essas espécies e né, essas espécies que estão na África são espécies muito recentes, né, e que não existiam já naquela época da separação dos continentes. Então, a principal distribuição, ou a principal processo ou explicação para esse padrão aí de distribuição é a, a não a vicariância, mas a dispersão a longa distância, ok? E aí, em cima disso, então, vai se buscando, né, biologicamente ou não, como essas espécies podem ter chegado, cruzado, por exemplo, o Oceano Atlântico inteiro, né? Bem, e aí a gente tem o padrão chamado endemismo, né? O padrão endemismo, então, essa palavra endemismo foi cunhada por De Candolle, né, o botânico De Candolle, e que dizia que endemismo é quando uma espécie ocorre numa área e somente nessa área. E aí, de novo, é importante a gente sempre pensar que é um conceito relativo, então ela pode ser endêmica num nível e não ser em outro nível, e também vai estar sempre relacionada aí com essa categoria taxonômica, né, que a gente trabalha. Que aí, em cima desse conceito de endemismo, então a gente tem o conceito de áreas de endemismo, né? E as áreas de endemismo, então, já pensando nesse conceito aí de De Candolle, o que seria? Seria uma região onde você tem muitas espécies endêmicas, né? Então, eu coloco aqui a definição do Nelson Platinic, de 1981, que diz que a área de endemismo é a área relativamente pequena que apresenta um número significativo de espécies que não estão presentes em nenhuma outra área, ok? E aí a gente vai ver que existem outras propostas para a gente tratar de área de endemismo, a gente vai ver um pouco mais para frente isso. O fato é que esse padrão, né, o endemismo é um padrão bastante importante dentro da biogeografia, sendo considerada a unidade de análise da maioria dos métodos de biogeografia histórica. Na verdade, quando você tem endemismo e área de endemismo, é fácil de trabalhar, porque é fácil de contar a história, ok? Então, é uma distribuição, é um padrão bastante importante, ok? E em termos de conservação, a gente já vê isso, né? Uma área que tem muitas espécies endêmicas, ela já de antemão, ela já é prioritária para conservação, né? Levando em conta essa definição que a gente está dando, né? E aí depois, trabalhando com um outro conceito, a gente também vai falar de conservação para a área de endemismo. Bem, e aqui nesse slide a gente tem aí áreas de endemismo para grupos de aves, anfíbios, mamíferos e plantas na África, né?
E aí o interessante é que essas áreas de endemismo, de alguma forma, se você colocar cada mapa um em cima do outro, elas se sobrepõem, né? Estão mais ou menos aí nas mesmas regiões. Bastante interessante. Bem, e aqui então para a nossa Mata Atlântica brasileira, né, sudeste, nordeste do Brasil, a gente tem identificada dessa forma, né, como áreas com muitas espécies endêmicas, três grandes centros de endemismo, que seriam lá em cima Pernambuco, Alagoas, né, esse menorzinho, depois Bahia e norte do Espírito Santo, e aí o Rio Doce ali como uma barreira, né, do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. E lá embaixo, então, esse centro de endemismo que seria de São Paulo e Rio de Janeiro. Ok? Então, são áreas por si já prioritárias para conservação por serem centros de endemismo. Ok?